Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal B7C. Estamos de volta aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante para a área de automação em si e para toda a área de processos industriais em geral. Hoje nós falaremos sobre sinais elétricos. E nós vamos falar um pouco sobre o sinal analógico, o sinal digital, algumas informações importantes, alguns detalhes que é necessário, que são relevantes para o nosso estudo. Serão passados aqui nesse vídeo. Ele vai ser rápido, mas eu acredito que vai ser muito explicativo e muito significativo para vocês, certo? Então, uma das formas que nós temos de fazer a automação, na verdade, a principal forma que nós temos de fazer a automação é com a geração de sinais elétricos, ou seja, fontes elétricas gerando sinais que vão passar para a gente uma determinada informação. Então, eu consigo pegar aqui uma grandeza física, eu consigo ver um fenômeno físico que está acontecendo, e esse fenômeno eu consigo transduzir ele através de eletricidade, através de sinais elétricos, que serão o nosso referencial para que a gente possa tomar uma determinada ação dentro da automação, certo? Esses sinais eles podem ser analógicos, quando eu estou falando aí de um sistema contínuo, de uma maneira de controlar, né, que se comporta de forma contínua. Então, sinal analógico, controle contínuo, certo? São sinônimos quando você vê essa palavra analógica aparecendo. Já o sinal digital, nós trabalhamos aqui com controle discreto. Então, são sinônimos para analógico e digital. Analógico contínuo e digital discreto, certo? Mas o que é que difere um sinal do outro de fato? Vamos lá. Olha, o sinal analógico é um sinal construído com uma forma constante e representa uma medição física. Ou seja, ele vai oscilando dentro do seu espectro a forma em que ele vai medindo uma condição física. Então, toda e qualquer variação que o ambiente for capaz de fornecer, que o fenômeno for capaz de fornecer, mediante a definição de resolução e a capacidade de medição da fonte, né? Quer dizer, do elemento sensorial, na verdade, que vai ter aí acoplado essa fonte, ele vai ser capaz de transduzir no sinal elétrico. Então, esse sinal ele vai se comportar de uma maneira que ele vai ter muita variação, certo? A depender da sua resposta ao fenômeno, ele pode variar o tempo inteiro dentro de uma determinada tomada de tempo. Enquanto que o sinal digital são sinais distintos dentro do tempo. Eles são produzidos por modulação digital. Então, são sinais que, mediante um determinado padrão, fenômeno que ocorra, ele vai assumir um determinado valor por uma quantidade de tempo igual ao que esse fenômeno perdure. Então aqui eu vou entrar na explicação de algo que nós já falamos aqui no canal, que é, por exemplo, o scan de um CLP. Então, o sinal ele perdura no tempo pela quantidade de tempo do scan desse CLP, por exemplo. Significa dizer que cada pulso tem uma tomada de tempo específica. E isso vai definir quão rápida será a resposta, por exemplo, do meu controlador. Certo? Esses sinais, essa fonte ela deve emitir sinais para um controlador. E é esse controlador quem vai estar incumbido de fazer o processo de automação e controle do processo. O controlador ele pode ser um CLP, um CLP, né, ou PLC. Aí é só uma questão de mudança do português para o inglês. Pode ser um sistema SDC, enfim, qualquer um aparato tecnológico que seja capaz de receber sinais na sua porta de entrada, nos seus gates de entrada, nos seus pinos, mediante uma programação embarcada. Ele vai conseguir linkar esses valores a uma programação colocada lá por um programador ou por um determinado especialista, e ele vai conseguir fazer a analogia desses sinais, né? Ele recebe o sinal, ele sabe mediante a programação qual é a reação que ele deve ter, qual é a ação que ele deve tomar. Então essa é a premissa do controlador. Quanto maior o seu nível de tecnologia, melhor será a sua resposta, assim também como mais caro será o processo,
Porém, a gente vai ver um pouco mais à frente, vamos perceber aí no nosso dia a dia, que cada processo ele tem a sua especificidade e nós vamos utilizar controladores adequados para cada um deles. Podemos partir de um CLP, um SDC, nós podemos ficar também com uma placa, um microcontrolador, um microprocessador, a depender do processo, né? Eu posso automatizar, por exemplo, o abastecimento de tanques da minha residência, da água que chega da rua e enche o tanque, ele fecha uma válvula e para de encher, e quando falta água ele vai fazer o suprimento da minha residência. Assim como eu posso fazer também o controle de uma grande caldeira numa indústria, de todo um sistema de planta com robôs e tudo mais. Então vai depender muito do meu processo, o tipo de controlador que eu vou utilizar. Mas o que é importante saber dessas informações? Olha, existe uma coisa que acontece no nosso dia a dia, que são as interferências eletromagnéticas. Essas interferências, elas estão sempre presentes no real. Porque isso que nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui é o ideal, é como deveria acontecer de fato. É o estudo que nós fazemos para nos apropriar desse tema e para conseguir dominá-lo. Mas dentro do campo, na área, nós temos aí várias e várias perturbações, vários distúrbios eletromagnéticos que podem sim trazer atenuações e erros de leitura dessas fontes. A fonte está enviando o sinal até correto, mas aí em um determinado momento ela passa por uma perturbação eletromagnética e ela passa a herdar aqui uma informação que não condiz com o fenômeno real que ela está medindo lá no campo, certo? E aí nós teremos como resposta um sinal um pouco distorcido. E esse sinal distorcido ele precisa ser tratado pelo nosso controlador, mas o controlador ele vai ver o sinal da forma ideal, que é a maneira que ele tem de identificar os fenômenos que estão acontecendo lá no campo, no físico. Então o que acontece? Deixa eu apagar aqui essa parafernália. Dentro dos controladores, quando fazemos o encapsulamento e colocamos lá todas a eletrônica embarcada, controladores, quando nós colocamos a eletrônica embarcada, é necessário que nas entradas, antes dessas entradas, na interface que vai ligar a fonte ao controlador, eu tenho aqui medidas que façam a limpeza desse sinal, ou seja, que eliminem essas perturbações aqui. Então todos os controladores industriais vão receber aqui um elemento elétrico, né, eletrônico na verdade, que vai fazer para a gente esse pequeno filtro, né? Ele vai servir como filtro. Então ele vai tirar essa perturbação aqui, essa interferência eletromagnética e vai trazer o sinal de volta a uma condição dita ideal para que o meu controlador possa entendê-lo. E isso vai acontecer sempre que houver uma determinada imperfeição ou distúrbio que esteja lá já colocada, padronizada no range, no filtro desse sinal. Quer dizer, perdão, desse aparato tecnológico, né, se assim posso chamar, dessa eletrônica embarcada. Certo? Uma outra coisa que é necessário falar sobre os sinais. Esse sinal que nós estamos vendo aqui, por muitas vezes nós aprendemos que ele é um sinal digital, portanto, discreto. Ora ele assume um valor, ora ele assume um outro valor. Ou seja, ele não tem intermédio. Eu tenho aqui um sinal que vai operar em on ou em off. Em off ele vai assumir o valor 0 aqui por nossa convenção hoje. Em on ele vai assumir 10 volts. Então não haverá um sinal, não haverá nenhum tipo de tensão aqui diferente desses dois valores. Ou eu tenho 0, ou eu tenho 10. Ou eu tenho 0, ou eu tenho 10. Aqui no analógico não. Esse 0 ele vai variar até um determinado valor
nós podemos colocar aqui os mesmos 10 volts, só mesmo para a nível de comparação, para ficar igual, ele pode variar e ele vai variar conforme o fenômeno for acontecendo. Isso significa que eu terei vários valores chegando aqui, além do 0 e além do 10. Então, esse sinal analógico ele ainda vai sofrer uma perturbação muito maior. Vai necessitar de um cuidado muito maior também lá quando for chegar no seu controlador. Certo? Então, esse sinal analógico ele vai precisar de um tratamento diferenciado. Lógico que cada processo tem as suas características. O tratamento que a gente vai dar a esse sinal vai estar de acordo com o que o processo exigir. Tudo bem? Voltando aqui para o digital, ainda existe uma outra informação. Esse sinal, sim, nós podemos chamar de digital. É o sinal que vai ser transduzido pelos optoacopladores, que vão transformar o sinal provindo da fonte lá do campo em um sinal digital, que também posso chamar de binário. Porque é isso que de fato o CLP ou o SDC ou o sistema de controladores vai processar. Sinais binários, zeros e uns. 0 desligado, 1 ligado por convenção. 0, 0 volt, 1, 10 volts. É isso que ele vai fazer. Então, esse sinal que eu tenho aqui, eu posso sim dizer que é um sinal binário, que é um sinal, de fato, digital. A nomenclatura mais correta para esse sinal que nós temos aqui, que é o sinal real, com as atenuações provindas do campo, vindo até das perturbações, é claro, das interferências eletromagnéticas, que, aliás, de onde é que vêm essas interferências? Essas interferências podem vir, por exemplo, de um motor que esteja funcionando lá no campo, por ele, próximo a ele, estejam passando os cabos ali, provindo da fonte. Ele está gerando um campo eletromagnético, está induzindo uma determinada corrente, né, nesse cabo. Então, esse tipo de máquina é capaz de induzir um campo eletromagnético, o campo eletromagnético é capaz de induzir corrente. Então, se o cabo não tiver o devido tratamento, ele vai sofrer essa atenuação e esse sinal ele vai ser distorcido dessa forma. Então, isso aqui eu posso chamar até de sinal discreto, eu posso dizer que é um sinal discreto. Eu posso chamá-lo de discreto, sim. Ele vai assumir, teoricamente, 2 valores, levando em consideração sempre que haverá essas pequenas oscilações provenientes da própria fonte ou das interferências eletromagnéticas do meio, do campo. Mas esse sinal aqui é mais adequado que eu o chame de binário ou digital, porque esse sinal, sim, ele está perfeitamente adequado à nomenclatura. Ele só assumirá 2 valores, independente do que aconteça. É dessa forma que o CLP funciona, é dessa forma que o sistema SDC funciona. É isso aqui que o controlador percebe. É esse tipo de sinal que o controlador ele analisa. Lembre-se que em campo nós teremos várias fontes com várias tensões e correntes diferentes. Porém, dentro do controlador, eu terei 5 volts gerindo toda a sua alimentação e o seu processamento. Então, o sinal digital ele surgirá, ele será adequado dentro do processador para que o processador consiga entendê-lo. É por isso que na grande maioria das implementações, o controlador ele está isolado tanto da fonte, que são as suas entradas, as suas inputs, quanto isolado também das suas saídas, os outputs, de forma que não existirá contato físico entre eles. Haverá sim um elemento de interface, geralmente optoacopladores, que fazem essa transdução e transformarão o sinal real, o sinal vindo da fonte, em um sinal binário, um sinal digital. Bom, nos próximos vídeos nós continuaremos falando sobre isso. Vamos implementar mais algumas informações, colocar mais algumas coisas para as explicações Cefalclick 02, que não acabamos ainda com todos os vídeos disponíveis para aquele pequeno relé, né? Relé programável. Dizem que não é CLP, afinal de contas ele é para pequenas implementações, mas vocês já perceberam que dá para fazer muita coisa com ele, dá para aprender bastante. Então, nos nossos próximos vídeos, nós vamos continuar falando sobre isso e vamos nos aprofundar cada vez mais nesse tema.
Automação para todos, automação para o mundo. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Gostaria que comentassem. Fiquei muito feliz em ver que o canal continua movimentado, apesar de não termos tantos vídeos mais postados ultimamente. Gostaria também de pedir a vocês um like, né? Um obrigado. Poderia clicar nesse link aí para receber as notificações e assim ajudar também na progressão do canal, né? Para que o canal cresça cada vez mais. Forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.